Exemplos bíblicos de crentes políticos, então tem Daniel, por exemplo, né? Você tem José, que eu coloco até o texto de Gênesis aí, grandes homens de Deus. Você tem os reis, muitos reis justos de Israel, como também reis injustos. Então você tem Samuel, que exerceu um cargo de juiz também, né? Foi juiz, e o juiz não era somente ligado à vigilância sobre as leis, mas um juiz era um líder de Israel. Então você tem grandes homens de Deus que exerceram papéis importantíssimos na história e que agiram com justiça para todos, não somente para benefício próprio. A escolha do candidato certo, aí vai a análise conforme tudo aquilo que a gente já colocou. As propostas, o histórico, o comprometimento, a seriedade, a honestidade. Você não pode abrir mão desses parâmetros. Você não pode afrouxar com isso. Porque senão você vai se deixar envolver nesse aliciamento, nessa prostituição. Definição de candidato. Candidato é aquele que é cândido, aquele que podia colocar suas vestes brancas. Ele até coloca o exemplo de pessoas que os romanos sabiam não seriam honestas, e quando tentavam trajar as vestes brancas, eles jogavam lama, para dizer claramente que aquele cara não pode ser um candidato, ele não é cândido, ele não é honesto, tá certo? Não é limpo. Critério bíblico para a escolha do candidato, então você tem todos as diretrizes da Sagrada Escritura com relação à justiça, honestidade, equidade, tá certo? Temor de Deus. Então você precisa passar esse raio-x. Você precisa ver se ele se enquadra. Ah, mas ele me prometeu isso, prometeu aquilo. Não importa. Você tem que ver se ele se enquadra. Se ele se enquadra nisso, ele é elegível. Então você vai, dentre aqueles que se enquadram, você vai analisar aqueles que de fato podem atender as demandas conforme as pautas conforme colocadas, tá? Mas dentro dos critérios bíblicos, a sua análise parte desse princípio. A escolha do partido, aí você tem que entender que dentro do sistema político brasileiro, o partido exerce grande força sobre o candidato. Então, mesmo eleito, ele tem um compromisso muito sério com o partido. Então, você tem que gastar um pouco mais de esforço e analisar a ideologia partidária. Então, se você coloca um partido de matriz comunista, ele está ligado àquela ideologia marxista, né? Karl Marx, Engels, leninismo, o ateísmo, tá certo? Tudo aquilo que você sabe historicamente o que produziu. Não adianta você votar num candidato, por melhor que seja o seu discurso, por melhor que seja a sua relação com ele, se ele está afiliado a algum desses partidos dentro dessa ideologia. Você fazendo isso, você é um idiota útil. Você se torna um idiota útil para estes governantes, né? Esses que estão tentando chegar no poder. É como ele vai, coloca uma utopia na sua frente, é uma cenoura para que o burro persiga ela até ele se beneficiar disso ao longo do tempo. E disparou a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu 7 anos de fartura, a mãos cheias, mas depois virão 7 anos de fome. E os celeiros estarão acumulados de trigo, a partir da revelação que Deus deu a José. E todo o povo, passado o tempo, primeiro se beneficiarão daquilo que colheram, depois não terão mais, né, esgotarão, começarão a comprar trigo do faraó, depois esgotarão suas verbas e começarão a entregar suas terras para ter alimentos. Então você tem aí um benefício, obviamente, à corte do faraó, né, que conseguirá então
ter, né, poder, ter controle sobre a terra do Egito, mas um benefício também para o povo que não morrerá de fome devido a essas ações necessárias tomadas por José, que estava à frente do governo. Então, você entendeu a posição chave que ocupa alguém que está à frente do poder e como ele pode glorificar a Deus por meio de suas ações? Então você tem alguém que agiu com inteligência, com humildade, porque ele soube se colocar no seu lugar. Não é ele, não partiu da cabeça dele, partiu sim de um posicionamento que ele tomou diante de Deus. Então o faraó contou o sonho, Deus lhe revelou a interpretação. E ele, a partir dessa obediência àquilo que Deus lhe revelou, ele entregou a faraó, da maneira como de fato Deus o revelou. E o faraó, diante disso, ficou estupefato. Ele entrega o controle sobre esta pauta, né? Essa pauta que era a questão da produtividade e do acúmulo, né? Desses bens nos celeiros. E a partir disso houve uma salvação para o povo do Egito e também para o seu povo. Então veja aí, povo ligado a José, sua família, Jacó, seus irmãos, os filhos de seus irmãos, a esposa de seus irmãos, os escravos que estavam com eles, todos eles foram beneficiados por meio da ação de José, que estava agindo em benefício à coletividade do Egito também, e sendo um funcionário de uma eficácia extraordinária para o faraó. Olha só, José, o ponto, né, central em que José foi colocado e como ele de fato pôde ser extremamente bem sucedido nas suas ações. Assim também o homem e a mulher de Deus que chegaram até essa posição precisa pensar e agir em obediência à ética cristã. Se você fizer atalho para chegar lá, você se prostituiu e você não vai chegar a lugar nenhum. Deus não vai te apoiar nas suas ações. Por quê? Porque você se vendeu. Agora, se como José você permanecer fiel, mesmo diante de tantas situações que José passou, sendo traído por aqueles a quem interpretou sonhos na cadeia ainda, que ele pediu, solicitou que se lembrasse dele. Não se lembraram, mas Deus não se esqueceu. E Deus colocou José no lugar certo, na hora certa. Agora, muitas das vezes o que falta é a igreja estar firme na sua posição, não abrir mão da palavra de Deus, não abrir mão da sua ética, não se vender para nenhum tipo de demanda, nenhum tipo de demagogo, se manter firme, porque é Deus que vai nos favorecer na hora certa. Colocar o homem certo, a mulher certa, no lugar certo, para a glória do seu nome e o benefício de todos, o benefício de toda a coletividade. Tá, ok? Caminhando para o final, nós temos aqui esse último quadro. Qualidades básicas que o candidato crente deve possuir. Vocação para aquilo que está fazendo. Por isso que quando a gente olha, candidato, quem? Missionário fulano de tal. Candidato, quem? Pastor fulano de tal. Cantor fulano de tal. Eu penso, o missionário tem que ir para o campo ganhar almas. O pastor tem que administrar a igreja, tá certo? E a cantora tem que ir cantar. Então, eles estão aproveitando-se do respeito que gozam junto às suas funções eclesiásticas para tentar sim adentrar no meio político. Só que eles precisam apresentar uma pauta política. Eles precisam apresentar uma qualificação política. Por que eu vou votar nele? Porque ele é o pastor? Não, eu quero o pastor na igreja. Eu quero missionário no campo missionário. Agora, se o missionário quiser ser um candidato, ele tem que me apresentar uma qualificação. Ele tem que me apresentar uma pauta. Tá certo? Então aí eu vou votar nele. Não por ele ser apenas por ser um missionário. Ser um missionário, claro, eu já digo, um missionário, um homem de Deus. Acredito ser, né, um homem de Deus, uma pessoa comprometida com o evangelho. Tá, mas o que você vai fazer aqui é político. Qual é a sua qualificação para ser um candidato? Quais são suas propostas? Qual é o seu histórico? Ok? Para que a gente possa entregar a você o nosso voto e nos fazer o nosso representante junto a esta pauta, né, esta pasta política, a este cargo, tá certo? A este governo. Então, é essa situação, a vocação. Então, você está fazendo política, então você tem que apresentar uma vocação para aquilo que você vai fazer, para que você possa fazer o que preste, não somente para a igreja, para todos, beneficiar a todos, dentro daquilo que são as suas atribuições. Capacidade intelectual, obviamente, aí não tem como a gente esquecer do Enéas, né? Aquele homem que de fato demonstrava uma inteligência, uma capacidade, muito daquilo que ele alertou dentro da sua época, até hoje pode ser visualizado, né, como de fato algo muito consciente, algo muito inteligente, algo de muita vanguarda. Então, infelizmente, muitas situações impossibilitaram, né, a sua eleição, a sua chegada, né, ao poder,
mas ele de fato demonstrava ter um apreço, né, e ter uma dedicação, uma vocação, uma capacidade intelectual extraordinária. Capacidade moral, isso não pode, você não pode abrir mão disso. Não, porque ele não é muito bom nessa área, mas ele é bom naquela. Ele rouba mais paz, a terrível frase, né? Rouba mais paz. Que tipo de paz você quer? Então faz o que? Se ele está roubando, o que ele está fazendo? Porque ele construiu uma ponte? Porque ele deu viaturas? Mas o quanto que ele desviou? Quanto que ele deveria ter entregue? Então você olha, ele construiu uma barragem. Ele deveria ter feito 10. Se ele não tivesse desviado o que desviou. Então você tem que manter o padrão. Você não pode se vender. Essa é a questão. Capacidade moral. Isso tem que ser analisado sempre. Prudência. Então o que ele está apresentando como proposta são ideias mirabolantes, são utopias, são bobagens. Ele está tentando te comprar. Ele está tentando te aliciar. Ele é um demagogo. Ele está prometendo algo que nunca vai cumprir. Por que crentes devem votar em crentes? Aí, obviamente, um posicionamento. Não adianta a gente ficar em cima do muro. Não adianta a gente ficar aqui tentando sempre o caminho do meio. Nós temos que entender que nós queremos uma representatividade que leve em consideração isso, mas que governe para todos. Mas nós precisamos ter também essa noção, né, de que você quer alguém que tenha os mesmos padrões, tenha os mesmos valores. Então você precisa apoiar aqueles dentre os seus pares que se dispõem, que têm vocação, que têm preparo, que têm capacidade moral e que têm prudência para fazer isso. Você precisa então lhes prestar este apoio, o apoio do voto. Compromisso bíblico, tem os mesmos compromissos bíblicos que você, tá certo? Os ideais da Sagrada Escritura ele também abraça. Então temos uma motivação. A afetividade, temos aí a comunhão, né? Então é uma pessoa da comunhão, é uma pessoa que de fato entende o que é a importância, né, desta comunhão, a importância deste amor, essa importância desse vínculo que nos une. Então nós temos alguém que cresceu dentro desses ideais e que esses ideais podem beneficiar não somente a nós, mas a todos. Então eu apoio para que isso seja coletivizado, tá certo? Que seja espalhado e isso venha a ser um benefício para todos. Compatibilidade ideológica, obviamente. Então, uma vez que a gente falou sobre partidos, você vai analisar a ideologia desses partidos. Você tem alguém que fornece, né, alguém que apresenta compatibilidade ideológica, tá certo? Que prioriza, tá certo? Alguém que está dentro dessa compatibilidade, crê em Deus, crê na Sagrada Escritura, tá certo? Favorece a família, tá certo? Entende que isso são valores inalienáveis. Então você tem estas questões que são imprescindíveis, né? São questões sine qua non. Então, para você entender como aplicar bem o seu voto, você precisa levar isso em consideração. Em função da sabedoria, então a sabedoria que vem da parte de Deus, como foi dada a José, como foi dada a Daniel, pessoas que temem a Deus. E que no momento crucial não vão se deixar levar, nem se negociar, nem se prostituir, nem se aliciar, nem se vender. Mas vão sim dar atenção à sabedoria que Deus vai lhes dar para as tomadas de decisões mais difíceis que terá que tomar. Os posicionamentos mais difíceis que terá que adotar. Devido à fiscalização, cobrança e punição se necessário, a exercer essa fiscalização de forma direta. Então, confiou o voto, administre no sentido de investigar, no sentido de fiscalizar, exatamente. Então, fiscalize, cobre, tá certo? Então, fiscalização, essa fiscalização, esse exercício da cobrança, esse exercício da exigência, exigir aquilo com que a pessoa se comprometeu. Você se comprometeu com essas pautas, você precisa atender a essas demandas. Como Mardoqueu chega para Esther e fiscaliza. Então, Esther, totalmente desfavorecida, uma imigrante, tá certo? Uma escrava, na verdade, né? Na Pérsia, criada ali pelo seu tio. Deus cria situações para que ela chegue ao centro do poder, se torna a rainha, tá certo? Esposa do grande imperador da época, do grande monarca. Aí a situação em que o seu povo está sendo agora ameaçado flagrantemente de sofrer um genocídio, ser eliminado, tá ok? E Mardoqueu então chama a Esther à responsabilidade. Fala, você precisa se posicionar. Você precisa cumprir com esta pauta.
Qual pauta? Você faz parte desse povo, você precisa interagir por eles. Você precisa falar por eles, você está no centro do poder. E aí toda aquela situação, aquela dificuldade que ele coloca, mas ele é firme e ela então parte para a iniciativa. Ela vai mesmo com risco de vida própria, mas como representante de todo o povo que era desfavorecido, estava em situação de escravidão, não tinham nenhuma voz, tá certo? Junto à corte, a voz deles era Esther. E Esther foi lá, então, mesmo sofrendo o risco de sua própria vida, ela vai em busca de atender esta demanda, falar beneficamente em relação ao seu povo. E aí Deus cria toda a situação para que o rei compreenda toda aquela situação, toda a maldade de Amã seja exposta, e Esther traz salvação para todos os judeus. Esther traz salvação para todos os judeus. Uma órfã, uma menina judia, depois uma mulher, uma esposa do imperador, através da voz dela, todo o povo foi beneficiado. Através do trabalho de José, tanto os seus parentes, como todo o povo do Egito, como todos os povos das redondezas que estavam sofrendo pelaquela fome, foram beneficiados. Você tem que ocupar o seu lugar. Você tem que se posicionar. Você, pastor, não venda seu voto, não venda sua igreja, não faça curral eleitoral. Você, homem e mulher de Deus, ocupe espaço, tá certo? Governe para bem de todos e também lute pelas pautas necessárias para a igreja de Cristo. Então você tem essas necessidades, tá certo? Isso que é imprescindível para os nossos dias. Atitude do pastor para com os candidatos, maneiras do pastor recepcionar os candidatos na igreja. A igreja não é palanque político, ok? Então, no momento do culto, só Cristo é o centro do culto. Cristo é o centro do culto. Ah, mas o candidato é nosso. Não importa. Cristo é o centro do culto. Nós não podemos distorcer o culto para favorecer determinados candidatos. Ok? Então, nós temos que ser intransigentes nisso. Cristo é o centro do culto. Então, o culto é para Cristo. O culto não é para o pastor. O culto não é para o candidato. O culto é para Cristo. Agora, após o culto, aí você pode reunir as pessoas para ter uma conversa, explicar, esclarecer, tá certo? Questões político-partidárias, esclarecer posicionamentos da igreja como coletividade. Então, como eu falei, você tem a igreja local, você tem a igreja universal dos sábados e você tem a igreja local. E na igreja local, não exercendo coerção, mas trazendo esclarecimento. Aí você pode colocar as coisas como são. Tem candidato tal que você sabe que está ligado a tais ideologias que são contra a igreja. Tem outro candidato tal que não necessariamente está ligado, mas você também tem ali uma incógnita. Você não sabe quem é. Mas tem outro candidato que a gente sabe o histórico, a gente sabe a formação, a gente sabe o comprometimento, já tem histórico de ser alguém honesto, alguém correto, que beneficiou a comunidade de modo geral e também uma pessoa que está que nós conhecemos quais são suas posições políticas e ideológicas. Ok? Então, como informação. Então, informação. Se chega alguém, uma autoridade política ao culto, cabe respeito. Você não precisa entregar o púlpito da igreja, você não precisa entregar a pregação para que ele use aquilo como palanque. Aquilo não é um palanque, aquilo é um culto. A Constituição defende, assegura liberdade religiosa, liberdade de culto. O culto é inviolável. Ok? Então você não deve e não pode prostituir o culto com esse tipo de coisa que está fora da sua liturgia, está fora do seu propósito. Mas você deve honrar também como autoridade. Aí você lembra do texto de Pedro, você lembra do texto de Paulo, você deve honrar como autoridade. Então está aqui, fulano de tal, é vereador, é deputado, é senador, é presidente, tá? É uma autoridade. Então está aí, seja bem-vindo, fique à vontade e ouça a palavra de Deus. E pregue sobre pecado e salvação, e a salvação é só através de Cristo. Mas a igreja não pode ser usada como palanque político. Agora, o pastor sim tem a liberdade e tem também o dever, fora do momento de culto, de trazer esclarecimentos para a sua membresia. Ok? Isso aí é tranquilo. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino. Tá? E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, coisa maravilhosa, né?
e o rei pensava constituí-lo sobre o reino. Então o rei pensava levantar ele acima dessa autoridade de que ele já gozava, colocar ele, né, como um vizir, como um vice-rei, vamos colocar assim, né? Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, da gestão pública, da coisa pública, tá certo? Das suas ações como representante do poder central do monarca, né? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Maravilhoso, esse é o ideal. Esse é o político cristão, que administra bem, gere bem, tá certo? De modo que não deixa brecha, não deixa meio de que possam levantar a voz contra ele, tá certo? Mesmo que muitos desses políticos que são honestos, que são corretos, não terão tanta fama, a mídia não lhes dará espaço, como por exemplo o irmão Carlos Apolinário, foi um grande político, tá certo? Um homem honesto, um homem que de fato trabalhou de forma bastante correta, mas espaço na mídia, zero. Então muitas pessoas nem sabem que ele existe, mas ele trabalhou muito bem. Não sei se foi um político extraordinário, mas alguém que pelo menos não envergonhou o evangelho durante o exercício do seu mandato, tá ok? Então só para usar como exemplo só. Então Daniel era um caso desse, alguém que trabalhava de forma extraordinária, correta, tá certo? De forma irrepreensível. Então foram buscar aonde? Não conseguiram buscar uma falha, um defeito. Então inventaram, criaram uma estratégia, tá certo? Artificial, a impor Daniel e todos a clamarem ao rei como se fosse um deus. E Daniel não entrou nessa, não vendeu os seus princípios, não vendeu os seus valores. Então eles conseguiram criar, tá certo? Artificialmente esse mal contra Daniel. Mas agindo assim, Deus favoreceu Daniel. Mesmo sendo lançado na cova dos leões, Deus protegeu e guardou ele. Assim também a igreja. A igreja, mesmo sendo lançada na cova dos leões, se ela se mantém firme, fiel à palavra de Deus, se este homem, esta mulher se mantém firme à palavra de Deus, é Deus que exercerá a sua defesa. É Deus que o defenderá diante dessas estratégias satânicas, malignas, carnais, corruptas que são levantados contra este, contra esta ou contra a igreja como coletivo. Tá ok? Então eu queria somente deixar esses esclarecimentos e quero partir para o final, encerrar nossa aula que já está extremamente longa. Vou encerrar com uma última leitura aqui de Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, de Franklin Ferreira. Então, última leitura aqui em Franklin Ferreira, página 212, tá? Alguns pontos aqui importantíssimos que são referencial, que são exemplos para todos nós. Por uma defesa dos valores que definem a República. Em conclusão a tudo que vimos neste capítulo, historicamente os cristãos defendem os valores que definem uma república, os quais são esboçados a seguir, podendo ser deduzidos ou inferidos da Escritura. Deduzidos ou inferidos da Escritura. Olha só os ideais. ênfase nas funções primordiais, vamos lá? ênfase nas funções primordiais do Estado, em que os governantes têm a obrigação de zelar pela segurança do povo, afinal, para isso pagamos impostos. Romanos 13, 1 ao 7. Centralidade do contrato social, olha Thomas Hobbes aí, tá certo? Então o governante, ele governa por um poder concedido, um contrato entre ele e o povo. Aquele acordo entre os membros de uma sociedade pela qual reconhece a autoridade sobre todos de um conjunto de regras e uma estrutura protetora da responsabilidade de responsabilidades mútuas. Aí entra a Carta Magna, a Constituição, né, que reserva direitos, ok? Então você tem muitas das vezes esses estados que prometem utopias. A primeira coisa que eles fazem é revogar os direitos individuais. Então temos que lutar para que isso não ocorra, que é a Constituição, a qual limita o poder, organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais. Limitação da extensão e do poder do Estado.
pois, com base nas escrituras, entende-se que o governo não tem autoridade para estabelecer impostos exorbitantes, redistribuir propriedades ou renda ou confiscar depósitos bancários. Muito bom. Então essa vigilância é imprescindível que seja exercida por todos, cristãos e todos os demais. Separação e cruzamento fiscalizador, freios e contrapesos. Eu vi para vocês aí, né, o esquema que nos esclarece acerca do bom funcionamento desse sistema de freios e contrapesos, para que o poder seja compartilhado e isso inviabilize a tirania. Ok? Entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que nenhum poder acumule poderes absolutos e para que sempre haja entre os poderes separação, independência e harmonia. Então você precisa ter esse entendimento também, para que você não vote num presidente pensando que ele é um rei e que ele vai, a partir da caneta dele, fazer o que ele quiser e favorecer a sua igreja e colocar a sua igreja como o pináculo na situação. Isso é completamente infantil, completamente arbitrário e absurdo. Ok? O papel do Estado não é igualar a todos, mas sim dar oportunidade de ascensão social a todos. Você entendeu a diferença? Então, entre um Estado que pretensamente vai igualar todas as pessoas, o que ele faz? Iguala todos na miséria. E fica entre ele e os seus cupinchas ali, os seus favoráveis, né? Entre eles todos os benefícios. É só você ver, quando a Rússia deixou de ser a União Soviética e passou a ser supostamente uma democracia e um país capitalista, que teve que se tornar, senão ia à falência, logo em seguida a essa mudança, tá certo? A saída da União Soviética para o estado atual da Rússia, haviam lá certos russos que eram bilionários. Bilionários. Como que esses caras ficaram bilionários dentro de um sistema que promovia esse tal desse estado igualitário, dessa questão igualitária, certo? Que promovia essa repartição de bens, repartição, né, de benefícios. Então, como que se formaram esses bilionários, né? Os bilionários se formaram a partir, né, do conchavo, a partir do beneficiamento entre o partido único e os seus apoiadores, os seus cupinchas, né? Então o papel do Estado não é igualar, mas sim dar oportunidades, através de quê? Escolaridade, empregos, concursos para erradicar o nepotismo, o favorecimento de que um representante coloque seus parentes nos cargos mais favoráveis. Então, exercício, né? Elaboração de concursos para proporcionalizar oportunidades iguais. Então, a oportunidade, sim, iguais. E investindo em educação e promovendo serviços médicos de qualidade. Apoio a associações e organizações que promovam a justiça em todos os aspectos da vida, especialmente aos marginalizados e oprimidos. Aí cita Jeremias 22:3, Tiago 1:27, 2:1 ao 10, também 5:1 ao 8. Promoção de uma ética protestante do trabalho, que é um conjunto de virtudes econômicas fundamentadas na Escritura: honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao 4º mandamento, 6 dias trabalharás, obediência ao 8º mandamento, não furtarás, obediência ao 10º mandamento, não cobiçarás, reconhecendo que a ênfase no trabalho produtivo origina-se na Bíblia e na Reforma. Eis aí a tradição judaico-cristã, okay? Que formou essa sociedade ocidental, o Estado de Direito, propriedade privada, valor da família, valores individuais, ok? Então, essa é a realidade. Direito à propriedade privada como direito fundamental. Primeira norma, né, da mentalidade comunista, marxista-leninista, né? Ou só você ler o livro. Origem da família, propriedade privada e do Estado. É as 3 coisas que ele quer derrubar. A família, destruir a família, a propriedade privada, né, estatizar tudo e redistribuir a miséria, tá, ok? E destruir e subverter o Estado, para que eles mesmos se coloquem no poder. A alternância do poder civil, a qual impede que um partido ou autoridade se perpetue no poder, assim como a defesa do pluralismo político e partidário, pois em termos políticos, os profetas do Antigo Testamento cumpriram um papel comparável dos partidos de oposição. Aí você precisa fazer uma diferença entre
o que é ser uma oposição e o que é ser um partido, de uma ideologia esquerdista, vamos colocar assim, de uma ideologia marxista. Então, muitas das vezes se confunde esse conceito. Ser oposição não estar na situação, mas passar agora a ser um poder fiscalizador. Então existe a situação, aquele que foi eleito está no poder. E agora aqueles que não estão no poder serão então seus fiscalizadores, vão fiscalizar as suas ações. Então é sempre necessária essa pluralidade política para que haja a situação, para que hajam aqueles que estão favoráveis a ele, então são os seus aliados, e haja uma oposição, e essa oposição tem a liberdade de ação, possa fiscalizar, denunciar os abusos, denunciar o mau uso da verba pública, exercer de fato seu papel de fiscalizador. Hoje, e obrigando a autoridade política no governo a ouvir críticas, mantendo diante de seus olhos a responsabilidade inevitável que tinha para com Deus e o povo. Então os profetas exerceram esse papel de oposição e de fiscalização. Isso é salutar, isso é saudável para o sistema político da atualidade. Garantia das liberdades individuais por meio do estabelecimento de normas gerais de conduta que resultem em liberdade de culto, expressão, associação e de imprensa para todos, ok? Para todas as expressões, desde que não firam aspectos importantes da lei, defesa, né, da decência, da vida humana, tá certo? Então, claro, não cultos absurdos de sacrifício humano, por exemplo, né, que atentam aí contra os direitos universais do homem, mas dentro desses limites, liberdade de associação, desde que não para a violência, tá certo? Então você tem esses direitos que precisam ser assegurados. Voto distrital para o poder legislativo, em que o país ou estado é dividido em distritos eleitorais com aproximadamente a mesma população. Cada distrito elege um deputado e assim complementam-se as vagas no Congresso e nas câmaras estaduais. Aí ele já parte aqui para um pouco sobre esse estabelecimento do sistema político também, né? Então, com isso, você tem esclarecimentos importantíssimos, um entendimento, né, sobre esse sistema político e também uma conscientização sobre o importante papel da igreja como coletividade, do cristão como indivíduo, sua participação, sua influência e também a sua expressão, como ele precisa, na verdade, estar muito atento a tudo que está acontecendo, interagir, fiscalizar, reclamar e apoiar, tá certo? Para que ele não seja um idiota, não seja alguém alienado politicamente, mas seja alguém participante e alguém que traga favorecimento não só para si, como José fez, mas para todos os demais. E chegando ao poder, mesmo sendo escrutinado, como Daniel foi, nada seja encontrado, mesmo que alguém levante alguma estratégia para te derrubar, como Daniel também sofreu isso, mas Deus vai estar contigo, com esta e com a igreja em Cristo, que assume o seu papel, tá certo? E busca sempre glorificar a Deus em todas as suas ações, em todas as coisas. Agradeço a você que permaneceu até aqui. A aula foi extensa, o tema é muito importante, trouxe contribuições importantes aqui. Peço para que você curta o vídeo, você compartilhe, inscreva-se no canal e vamos seguir adiante estudando a Palavra de Deus, estudando a teologia e analisando tudo conforme as Sagradas Escrituras, em nome do Senhor Jesus.